Paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Estudaremos hoje a lição de número 12, que tem como título Davi, a manifestação da graça. O texto principal está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O resumo da lição: na vida de Davi encontramos o contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Falaremos então, mais uma vez, de Davi, agora deste encontro com o filho de Jonatas, seu amigo, falecido amigo, mas que ele havia feito uma promessa de que cuidaria da sua descendência. Então Davi procura e encontra Mefibosete e demonstra muito amor e graça pela vida deste jovem, tirando ele daquela situação difícil, daquele lugar feio, trazendo ele para o seu reinado, assentando em sua mesa, fazendo parte de sua família. Mas também faremos um contraste desta graça de Davi com a vida de Mefibosete, mas com a maldade de Davi contra a vida de Urias. Então, nós vamos ver os dois lados. Nós somos, o ser humano ele é desta forma, ele tem que vigiar, porque depois da queda, o mal entrou no mundo. Inclusive, nós vemos aqui, através da vida de Davi, que apesar de o mal entrar no mundo, Deus enviou o seu Filho amado para mudar a nossa história. E assim temos paz em Deus, temos paz em Jesus, exatamente por isso. Então, vamos aqui para o texto bíblico, está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. É importante, meu amado professor, fazer essa leitura em sala de aula. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então, que maravilha, esse texto mostra o concerto de Davi com Mefibosete, filho de Jonatas. Introdução: o reino já estava consolidado. Este é o contexto desta história. Davi já havia consolidado o reino, o seu reinado. Havia vencido as batalhas, estava agora pronto para vencer mais batalhas. Mas de repente ele se lembra da promessa que fez a Jonatas, de que cuidaria de sua descendência. Então nós vamos ver aqui que ele vai procurar filhos de Jonatas e encontra Mefibosete. Então nesta história nós falaremos desta graça maravilhosa de Davi e nós vamos lembrar que Jesus também agiu da mesma forma com graça conosco. E também lembraremos, mais uma vez, da vida de Urias, da situação de Urias, da maldade de Davi para com a vida de Urias. Este é o tema da nossa lição, é um tema muito importante para o crescimento da nossa juventude, no fortalecimento espiritual e entender que é sempre importante observar a vontade de Deus. 1. A bondade para com Mefibosete. Subtópico 1. Há ainda alguém? Muitos anos havia se passado, então Davi já havia se firmado como rei. Mas o homem, segundo o coração de Deus, tinha uma dívida a ser paga. Ele havia feito uma promessa a Jonatas de que cuidaria dos seus descendentes. A aliança com Jonatas mencionava o cuidado e a bondade para com ambas as casas. E com a morte do filho de Saul, restou a Davi cumprir a sua promessa. Davi então procurou, chamou o seu servo, Ziba. Tem alguém que eu possa honrar, que eu possa cuidar? Alguém da casa de Jonatas? E Ziba lembrou de Mefibosete, que estava em uma terra chamada Lodebar, terra de esquecimento, terra de abandono, terra de esconderijo, porque Mefibosete estava com medo. Ele se refugiou nessa cidade. Era uma cidade que muitas pessoas não tinham desejo de estar ali. Estavam ali pessoas que estavam justamente neste tipo de situação. Porém, Ziba sabia que Mefibosete estava ali. Mas por que Mefibosete tinha medo? Porque Davi havia assumido o trono. E a família de Mefibosete eram antigos reis
de Israel. E era costume dos reis atuais matar todos daqueles da descendência do rei anterior. Então Mefibosete estava com medo, ele se escondeu na terra de Lodebar. Porém, Davi, sabendo que Mefibosete estava ali, ordenou que buscasse ele, para que ele pudesse agir com amor e bondade. Então nós vamos ver que Mefibosete, ao encontrar, nós fizemos a leitura, Mefibosete estava assustado. Ele estava assustado porque Davi estava perante ele. E ele com certeza ficou com receio de que fosse morto. Mas Davi queria mesmo era honrá-lo. Davi queria mesmo era abençoá-lo. Dois atos de bondade. O encontro entre o rei e o homem exilado e aleijado foi memorável. O que se seguiu destoava de todas as expectativas. A expectativa, como eu disse, era que Davi matasse, extirpasse toda a linhagem de Saul. Essas expectativa de muitos, mas Davi havia feito uma promessa às juntas. Davi era diferente, ele tinha sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Com certeza Deus o guiou a tomar a decisão certa. Mefibosete estava atônito, temendo até por sua vida. Sem dúvida, sua estadia em Lodebar era também motivada pela busca de um esconderijo. Então, Davi agiu com misericórdia. A amizade entre os dois foi um instrumento de Deus para proteger, ensinar, treinar, edificar e dar suporte emocional a Davi. Então, Davi ele foi muito abençoado na amizade com seu amigo Jonatas. Ele cresceu, ele foi forjado através das lutas, mas também com esta amizade maravilhosa de Jonatas. Nós estudamos lições anteriores, falamos sobre Jonatas, essa amizade maravilhosa. 2 inspiradores atos de bondades foram praticados por Davi nessa situação. Primeiro, ele recebeu o filho de Jonatas e neto de Saul em sua mesa, diariamente, como se fosse seu próprio filho. Então, Mefibosete fez parte da casa de Davi, como se fosse o próprio filho de Davi. Ou seja, ele se assentou à mesa com Davi. Davi reunia ali a sua família, os seus filhos, e Mefibosete estava ali. Tinha uma cadeira especial separada para Mefibosete. Este foi um ato de graça maravilhosa de Davi para com a vida de Mefibosete. Outro ponto, ele devolveu as terras que pertenciam ao seu avô. E assim Mefibosete pôde cuidar do seu sustento. Que graça, que misericórdia Davi teve com a vida deste jovem. Então ele devolveu todas as terras e agora ele poderia plantar, poderia cuidar, poderia construir o seu lar ali naquele lugar. É exatamente essa demonstração de graça que nos faz lembrar de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos tirou de uma situação terrível, de uma situação que só Ele mesmo para ter misericórdia de nós, e nos abençoou, nos fez assentar à sua mesa e nos deu paz, nos deu abastança, nos deu lugar, nos deu um sustento. É exatamente o que Jesus faz quando transforma uma pessoa. Isso se chama graça, alcançado pela graça. Subtópico 3. A comunhão existente entre Davi e Jonatas rendeu frutos, mesmo que posteriormente, porque a época de Davi ali estavam em peleja. Não havia momentos, havia momentos sim especiais, mas não constantes. Mas chegou o momento de Davi estabelecer o seu reinado, graças à comunhão, graças à amizade dos dois. Davi treinou, Davi foi fortalecido, Davi se tornou homem nesta caminhada. Durante as batalhas, várias batalhas que Davi teve até chegar ao reinado de Israel. E esta amizade maravilhosa de Davi com Jonatas fez com que ele se tornasse um grande homem, um servo de Deus. E desta forma, Davi pôde abençoar a Mefibosete. Então, a lição nos mostra que temos em Davi um tipo de Cristo, que em sua bondade para com Mefibosete nos desperta para o amor e misericórdia de Deus. Então, muitos mostram essa história, retratam a história de Davi, essa atitude de graça de Davi para com Mefibosete, mostra Cristo, nos mostra a atitude de Cristo ao morrer na cruz por nós. Morrendo por nós, nos dando salvação, nos permitindo chegar até Ele e confessar os nossos pecados e termos as nossas vidas transformadas. O Senhor assim age com misericórdia e graça. E o que é graça? Graça é exatamente favor imerecido. Aquilo que não merecíamos, o Senhor nos deu através da morte de Jesus na cruz. Mefibosete, o costume da época era que toda a linhagem fosse morta. Porém, Davi, ele fez justamente o contrário. Ele não tinha obrigação de cuidar de Mefibosete, mas como ele honrou a sua palavra,
ele fez o compromisso, em seguida honrou a sua palavra, ele agiu com graça pela vida de Mefibosete. Enquanto Mefibosete esperava a morte, ele ganhou vida. E aí Jesus, quando ele morre na cruz por nós, justamente porque o salário do pecado é morte, estaríamos mortos, ou já estávamos mortos em ofensas e pecados, morte espiritual, não somente a morte física. Então Jesus, ele nos dá a vida eterna quando ele morre na cruz e nós aceitamos, nós confessamos que ele é o Salvador, o único e suficiente Salvador das nossas almas. Então nós recebemos a graça do Senhor e assim somos transformados, assim somos remidos. 2. A maldade para com Urias. Uma janela aberta e um terraço. Era apenas uma janela aberta. Batseba poderia tê-la fechado. E um simples terraço, o rei poderia evitá-lo. Porém, este simples acontecimento, ali, uma porta aberta, uma janela aberta, e Davi ocioso em seu palácio, enquanto ele deveria estar na guerra, pelejando pelo seu povo, Davi estava ocioso, Davi estava, digamos, à toa. Ele poderia estar fazendo algo para o Senhor, mas como ele estava esperando algo acontecer, aconteceu. Aconteceu exatamente que ele viu aquela moça tomando seu banho, cuidando da sua higiene. Ele viu e se interessou e mandou buscá-la. E através disso ele teve que tramar a morte de Urias. 2 atos de iniquidade. Davi foi o responsável por 2 terríveis atos de iniquidade: o adultério com Batseba e a articulação para o assassinato de Urias. Devido ao seu adultério com Batseba, Davi quis tomar Batseba, porque ela engravidou ali no seu momento de adultério. Então ele até tentou tentou enganar a Urias, falando que o filho era dele, porém Urias sequer deitou com Batseba, porque Urias estava pelejando. E quando o rei falou para que ele fosse para casa, ele falou para o rei que não poderia fazer isso porque os seus irmãos, os seus amigos estavam pelejando e ele ficaria em casa com sua esposa. Justamente uma lição de moral para Davi, porque Davi estava ocioso em seu palácio. Então Urias não foi. Mas então Davi tramou a morte de Urias, fazendo com que colocasse Urias bem no fronte de guerra, para que ele fosse morto. E não só colocasse, mas o abandonasse, para que ele pudesse ser abandonado ali no fronte de guerra. E assim aconteceu. Davi tramou o assassinato. Então ele matou a Urias. Além do adultério, ele matou Urias. Então nós vemos aqui, ele agiu com uma graça maravilhosa com a vida de Mefibosete. Porém, nessa situação com Urias, ele foi terrivelmente mal. De uma forma que nós vemos que, além do adultério, além de tentar enganar a Urias, por fim, ele matou a Urias. Mesmo que ele não estivesse ali, mesmo que ele não foi diretamente o assassino de Urias, mas ele tramou a morte deste homem. É necessário, é importante que a nossa juventude se aproxime de Deus, que ande com o Pai, que esteja em sintonia com Ele para que faça a sua vontade, para que os nossos pensamentos, os nossos propósitos, os nossos sonhos estejam alinhados com a vontade de Deus. É assim que todo jovem, todo cristão deve ser. 3. Maldade e bondade. A maldade para com Urias e a bondade para com Mefibosete contrastam na vida de um mesmo homem. Davi era o mesmo homem segundo o coração de Deus, mas não era imune ao pecado. Vejamos bem, isso aqui também é uma palavra de alento para nós, porque nós queremos agradar ao Senhor, nós que somos servos dele, que nós honramos o seu nome verdadeiramente, queremos fazer o melhor para ele. Mas nós vemos que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou também, ele pecou. Não que nos dá espaço para pecarmos, mas para entendermos a nossa fragilidade. É exatamente, Davi ele foi falho, ele pecou, mas ele buscou se retratar aos pés do Senhor. Imediatamente, após reconhecer o seu erro, ele pediu perdão a Deus e assim o Senhor o aceitou. E assim é um homem que é segundo o coração de Deus, que busca fazer o melhor para o Senhor, que vai ter os seus momentos difíceis, seus momentos de fraqueza, mas ele sempre estará buscando força aos pés do Senhor. As bênçãos seguiam. Davi era grandemente abençoado, porém ele se afastou. E quando ele se afasta, as bênçãos não mais o seguiam. Agora, sobre a vida de Davi estava maldição, justamente por consequência do seu pecado, justamente por consequência do seu ato contra a vida de Batseba, ali cometendo adultério, contra a vida também de Urias. 3. Alcançados pela graça.
Maravilhosa graça. O filho de Jonatas se considerava um cão morto, porém Davi o via como um príncipe. A atitude de Davi, ela remete exatamente à atitude de Jesus naquela cruz. Logicamente que o feito de Jesus ele é incomparável, o tamanho do feito de Jesus. O ato é em si igual. Davi agiu com graça ao dar liberdade, ao trazer paz, ao dar vida, ao conceder vida a Mefibosete. Só que Jesus ele concedeu vida a todos aqueles que quiserem. Ele morreu na cruz por toda a humanidade. Deus deu o seu único filho para morrer naquela cruz, para que ele pudesse redimir a toda a humanidade. Mas só serão redimidos aqueles que se prostrarem aos seus pés e confessarem ele como único e suficiente Salvador de suas vidas. Somente esses terão esta graça. Somente esses terão este favor imerecido, que é a graça de nosso Senhor Jesus. Até então, o nosso juízo era morte, porque o salário do pecado é exatamente esse. Mas Jesus, ele nos dá vida, mesmo nós não merecendo. Isso se chama favor imerecido e Jesus agiu assim conosco. 2. A mesa com Jesus. Assim como Davi convidou Mefibosete à mesa do rei, Jesus também nos convida a participar de sua mesa e usufruir da sua presença. Então Jesus, ele nos convida exatamente como Davi fez. Nos convida a sentarmos à sua mesa e termos este cuidado, este carinho, esta recepção maravilhosa. Ter vida, ter paz, é exatamente o que Jesus faz. A Bíblia nos apresenta dois tipos de graça, a graça comum e a graça salvadora. A primeira é estendida a toda a humanidade, a segunda também é para todos, porém é apenas concedida aos que aceitarem a Jesus. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. Ela se refere à vida, ao ar que respiramos e todas as demais coisas. Então, todo ser que respira, ele foi agraciado por Deus. Então essa é a graça comum. Já a graça salvadora é a maravilhosa manifestação do amor de Deus, possibilitando a nós o perdão pelos nossos pecados, como eu já falei anteriormente. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior demonstração de graça, de favor imerecido, e Jesus fez exatamente isso por nós ao morrer naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha é, que história linda! Essa história de Davi com Mefibosete, que nos mostra que Jesus age exatamente como Davi agiu, trazendo graça, trazendo um favor, algo que não era necessário realizar, mas ele realizou devido ao seu grande amor. É este o intuito da graça do nosso Senhor Jesus, a graça salvadora. É isto que ela faz em nossas vidas, é isto que ela nos proporciona, e assim temos uma vida abençoada. Sentamos à mesa do rei, somos filhos dele e agora temos seu carinho, temos seu cuidado e somos assim abençoados. Este é o poder de Jesus. E eu tenho aqui uma dica de dinâmica bem interessante para o professor aplicar em sala de aula. O título da dinâmica é Do Esquecimento à Mesa do Rei. Qual é o intuito? Qual é o objetivo? Levar os jovens a entenderem o valor da graça, identidade restaurada e o amor de Deus que nos tira de Lodebar espiritual. Então, fazer com que eles entendam o valor da graça do Senhor, este favor imerecido. Ter a sua identidade restaurada. O que é ter a sua identidade restaurada? Foi exatamente o que aconteceu com Mefibosete, e também mostrar que Deus nos tira da terra do esquecimento, nos tira daquele lugar e nos dá uma vida nova. Os materiais que o professor ou professora precisarão são cartões ou papéis, na forma que o professor achar melhor, mas ele precisa escrever tais palavras: esquecido, isso em cada cartãozinho que o professor separar. A palavra esquecido, a palavra pecador, a palavra aleijado, a palavra rejeitado, a palavra inútil, a palavra Lodebar. E o professora precisará fazer mais outros cartões, agora com palavras exatamente opostas a que nós citamos agora. Primeiro, lembrado, a primeira palavra, lembrado, perdoado, restaurado, aceito, filho do rei, mesa real. Então o professor fez todos estes cartões. E também o outro material em seguida que ele precisará, uma cadeira especial, ou uma cadeira decorada, que desde que ela seja separada, que tenha ali algo diferente, representando a mesa do rei. Então vamos lá, vamos aplicar agora, vamos iniciar a nossa dinâmica em sala de aula. Primeira coisa que o professor irá fazer é distribuir os cartões negativos a alguns voluntários
Isso sem dizer nada. Não diga nada para os seus alunos. Peçam que fiquem afastados, representando Lodebar. Então, dê cartões aos seus alunos e peça que eles se afastem ali da maioria dos outros alunos, no caso, tendo, né? Então, separe eles ali, deixe eles bem longe, representando Lodebar, que era uma terra longe, uma terra distante, onde eles estavam escondidos, onde eles estavam esquecidos. Em seguida, explique o que significam essas palavras e como Mefibosete se sentia. Pergunte para eles: você já se sentiu assim? Alguém já se sentiu desta forma? Você acha que Deus se esqueceu de você? Essas pessoas, então, né, os nossos alunos, eles trarão respostas, se assim eles tiverem passado por tais situações. Mas o importante da dinâmica é trazer exatamente a reflexão, a participação e também o melhor entendimento do conteúdo. Em seguida, professor, leia 2 Samuel 2:9 e destaque a atitude de Davi. Essa atitude de Davi de mudar, de fazer com que a história de Mefibosete fosse mudada, demonstrando que a graça, o favor imerecido na vida de Mefibosete. Depois, chame os mesmos voluntários, e entregue a eles os cartões com palavras opostas. As palavras de quê? De restauração. Diga agora que eles foram convidados à mesa do rei. Faça-os sentar na cadeira especial. É exatamente como foi com a vida de Mefibosete. Então, esta dinâmica trará uma reflexão. Qual é a reflexão? Mefibosete não fez nada para merecer estar à mesa do rei. É exatamente o que nós não fizemos, para estar sentado junto à mesa do rei Jesus. Foi a graça e a aliança que o colocaram lá. Assim também é conosco. Não importa de onde viemos, importa quem nos chamou para sentar à mesa. Amém, meus irmãos? Vou deixar toda essa dinâmica aqui na descrição. Vou deixar o professor dar uma olhadinha na descrição e ele poderá ler e anotar com mais tranquilidade. E para encerrar, o professor pode fechar lendo Efésios 2, 4 ao 6 ou Romanos 8 ao 15. Amém? Que Deus abençoe nossos amados professores em sala de aula e tenham uma ótima lição.